Então, durante esse período, porque eu gosto muito de estudar, eu sou uma eterna estudante. Então, durante esse período, eu fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho. Ah, que legal. Eu fiz especialização em engenharia de custos. Eu fiz o MBA em gestão de empreendimentos, gestão de qualidade. E a gente acaba, é o que você falou, né? Deixa de ser uma arquiteta para ser uma mistura de engenheiro com arquiteto e tudo mais. Tanto que hoje eu me considero mais uma engenheira do que uma arquiteta. É muito complementar. Eu complementar, vejo assim, sim. É uma coisa complementa Mas eu vou te a outra. falar, o curso de arquitetura, cara... É mais completo do que o da engenharia. Porque quando você sai do curso de arquitetura, pelo menos o curso que eu fiz, tá? Eu aprendi cálculo, eu aprendi acústica, eu aprendi tudo. E eu aprendi também a arte. Não. Aprendi a desenhar, aprendi a ler o projeto, aprendi a fazer acontecer. Né? Era uma prova, né? Agora eu vou falar uma coisa assim, foca em mim, vou falar, foca em mim. Vou dizer assim, ó, nós vamos dar oportunidade para o engenheiro vir aqui se defender, tá? 2 arquitetos aqui, eu nem sabia que ia estar... Estudou engenharia, o Voz do Além, estudou engenharia, ó. Tá vendo? Não, mas eu defendo os arquitetos, os engenheiros que eu trabalhei, tenho amigos maravilhosos aí, engenheiros também, né? É que quando acontece um conflito qualquer entre os dois profissionais, é mais uma guerra de ego do que qualquer outra coisa. Sim, e da brincadeira também, né? A gente brincava muito, muitas vezes eu falava, você é arquiteto, você, não, que nada, e você né? O lance do engenheiro, então... E como eu também sou uma pessoa assim curiosa, né, que eu gosto de saber como é que são as coisas e tudo mais, eu nunca fiquei só naquele departamento ali, o que me davam para fazer. Então, eu trabalhei, depois que eu saí do metrô, eu trabalhei 8 anos numa construtora, e na hora do almoço, eu sentava lá, eu via, tinha o seu Valdir, que era do departamento pessoal. Aí eu ia lá com ele, batia um papo. E aí, seu Valdir, tudo bem? Me explica aí, como é que faz essa folha de pagamento aqui e tudo legal. mais. Daí eu já ia lá na administração, tinha uma Sueli. Ô, Sueli, me explica aí, eu tenho que fazer minhas prestações de conta e tudo mais. Então, com isso, eu passei a compreender cada setor da empresa, né? Da empresa de engenharia. E quando eu fui fazer o MBA em gestão de empreendimentos, foi só para consolidar isso daí, né? Porque, e o que é interessante? Todas as empresas são iguais, todos os departamentos são iguais. Todo departamento, nicho, né? Tudo, né? Você tem uma empresa de engenharia, você tem a empresa de uma imobiliária, todas elas têm um departamento pessoal, todas elas têm o departamento financeiro, todas elas têm o planejamento, né? Então, hoje eu trabalho com consultoria gerencial, consultoria de gerenciamento, tanto financeiro como de planejamento estratégico, que foi justamente essa área que eu... Com foco em empresas de engenharia? Não. Não necessariamente? Não necessariamente, qualquer empresa. Entendi. Agora mesmo, no mês passado, eu terminei uma consultoria de uma empresa de marketing digital. Ah, legal. Mas ele tinha problemas o quê? Toda a parte dele tinha muita estratégia. Eu tenho estratégias de crescer e tudo mais, mas tudo bem. Mas como é que ele executa essa estratégia? Que é o mais difícil, né? É o mais difícil, porque planejamento estratégico, gente, todo mundo tem. Agora, o principal é a execução, né? Organizar. Então, hoje, eu trabalho com o quê? Com consultoria de execução. Que é justamente isso, né? Vamos fazer um 360 graus aí na sua empresa, vamos ver como é que está o seu departamento financeiro, como é que está... E às vezes você pega detalhes, né, que fazem diferença, né? Você tá vendo? Sim. Você não consegue chegar aqui porque falta isso. Sim, até mesmo essa empresa agora, né? Esse empresário, ele começou, eu quero crescer, quero aumentar a minha lucratividade, ok. Aí eu comecei, né? Vamos fazer, que eu faço todo um diagnóstico com o empresário. Fiz um diagnóstico com ele de 360 graus, aí eu fui na roda das competências, porque para você gerir uma empresa, você tem que ter várias competências, né? Delegar,
a própria gerenciar conflitos. Nossa, quando fez a roda da competência, a maioria delas estavam tudo lá embaixo. Quando ele trabalhou, quando nós trabalhamos todas essas competências, ele deu um salto. Ah, que legal isso. Então... É um pouco de, assim, porque a pessoa quando tem a veia do empreendedorismo, tá com essa veia, né? Nem sempre ela planeja. Às vezes a ansiedade tira o tempo de planejamento e vai direto para a prática. E aí é que é trocar pneu com carro andando. Abastecer avião em pleno voo. Sim. Entendeu? Eu passei por isso. Então, porque, André, principalmente o empreendedor, né? O que é? O empreendedor, ele é um sonhador. Sim. O empreendedor, ele sonha. Eternamente, né? Eternamente, né? Então, ele sonha, aí eu sonho... Sou idiota. Ele sonha ter uma carrocinha de cachorro-quente. Então, ele tem aquele dinheirinho ali, então ele pega o empréstimo e ele vai comprar a carrocinha de cachorro-quente dele. Só que ele, é o que você falou, ele não planeja. Não. Ele não tem um planejamento, ele pensa aqui, no agora. Aí o que ele vai fazer? Ele vai apagar incêndio. E isso acontece com a maioria das empresas, gente. E só no pequeno e médio empresário. E apagar incêndio tira o foco da onde ele tinha que estar. Da estratégia inicial, né? Porque o que acontece, tá? O pequeno e médio empresário, e eu falo isso por experiência própria, que eu trabalhei em médias empresas de engenharia, que o diretor, o presidente, o dono, ele vivia apagando incêndio o tempo todo. E olha, teve pelo menos umas 3 que hoje em dia não existe mais. Porque, assim, tinha o planejamento daquela obra ali naquele momento, mas e o planejamento da empresa dele? Aonde ele queria estar daí a 10 anos com a empresa dele? Não tinha isso. Então, a maioria do pequeno e médio empresário, ele tem ali, ele compra o almoço, né? Vende o almoço para poder pagar a janta. Ele faz tudo, porque ele faz tudo. Ele é o comprador, ele é o vendedor, ele faz tudo. A única coisa que ele não faz, que ele não se preocupa, é com o financeiro da empresa dele. Que é o coração do negócio. Que é o coração do negócio, né? Se você chegar para a maioria das empresas e falar assim, vem cá, pega aí agora, você tem aí tudo que você tem que pagar e receber para os próximos 3 meses, os próximos 6 meses? Não tem, né? Como é que você projeta? Como é que você vai projetar? Como é que você pode crescer? Não tem como. Eu fico imaginando que quando a pessoa está começando o negócio e ela está com aquela ansiedade de começar a trabalhar, ela não toma as medidas, por exemplo, ela pensa assim, não, isso aqui é para uma empresa grande. Mas não é assim. Não é. Tem que começar organizado daqui do início, né? Vamos botar como exemplo o espírito de governança, as cláusulas de governança da empresa. Não, só tem eu e mais um, não vou fazer isso agora. Sim. Não. Deixa, quando tiver 10 funcionários eu faço isso. Só piora. Aí quando chega lá, não faz, e vai enrolando o negócio, entendeu? Mas o ideal é que se faça um planejamento, né? E olha que eu fiz planejamento. Eu tava aqui, já ia falar isso agora. Não, é porque, eu vou te contar, eu passei primeiro ano da O2, que foi no ano de 2014, quando eu vim de Porto Alegre, porque eu tinha uma corretora lá. Então eu passei um ano sozinho, trabalhando sozinho e cumprindo horário, né? Eu era meio Caxias comigo mesmo. E a festa de fim de ano foi só eu mesmo, né? Então, você dava esporro e tudo. André, chegou atrasado, hein? Segunda-feira. Mas aí eu planejei, depois, um ano depois foi que entrou o Fabrício, aí o Fabrício, eu falava assim, aí eu comecei a ensinar sobre seguro para ele, né? E como a gente era só eu e ele, aí, por exemplo, aí eu falava para ele assim, cara, se ligar alguém querendo falar sobre da entrada em sinistro e tal, não sei o que, tu fala assim, aí você atende e fala assim, eu vou passar pro departamento de sinistro.
Mas não tinha o departamento sinistro, era quase eu e botar ele no só. mudo e atender de novo. Oi, Batata. Mas é isso, é porque eu acho que engraçado, a maioria né? dos empreendedores, eles por serem sonhadores, né, são sonhos, pessoas assim, eu sou um cara que eu penso num monte de coisa. Hoje eu tô mais tranquilo porque eu não tenho mais aquela ansiedade de montar uma coisa correndo para poder... Porque senão você acaba atropelando tudo, não faz planejamento. Sim, é muito importante o plano de negócios. Né? Exato. É muito importante, mesmo que seja assim, aquele MEI, mas que ele tenha uma missão, qual é a missão dele e qual é a visão. Porque quando você tem a visão, quando você tem qual é a missão da sua empresa, do seu negócio, quando você tem a visão, né, o que é a visão? A visão é, daqui a 5, 10 anos eu quero me tornar a maior empresa de seguros do Brasil. Uhum. Tá? Essa é a tua visão. Qual é a missão? Bom, a missão é levar maior comodidade, maior bem-estar, é promover tranquilidade para os meus clientes. Né? Então, quando você tem essa visão, e nada, nem a missão, nem a visão, ela não é definitiva, você está sempre ali revisando. Uhum. Aí você tem aquele propósito. Por que a sua empresa existe? Porque isso não é só para a empresa, não, isso é para a nossa vida também. Né? Qual é a minha missão? Qual é a minha visão? O que eu, Tina, quero para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Não é viver Muita só... Muita gente não pensa, né? Olha, Isso. com certeza. E meu pai fala muito uma situação, ninguém pensa na velhice, por exemplo. Uhum. Ele já é um cara muito sistemático e tal, ele fala assim, não, eu hoje, ele já tem 60 e... é novo ainda, pô. Pra que vai pensando nisso, né? Aí ele já pensa, por exemplo, em fazer parte de um asilo. Aí você fala asilo, as pessoas falam, nossa, mas o que... Ele fala, não, cara, eu quero envelhecer com qualidade. Sim. Então eu já me programo pra daqui a X anos eu ir com a minha mulher pro asilo, porque lá eu vou ter contato com outros idosos, tem médico, tem isso, é tipo um resort. Vai viver o mundo da época dele, né? E tranquilo. Mas Tina, eu acho que o plano de ações é muito importante. Sim. Plano de ações. O que eu vou começar uma empresa? O que eu vou fazer primeiro? Qual é a primeira etapa? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Com esse plano de ações para poder chegar no final, no objetivo. Então, esse plano de ações é chamado de plano de negócios. Que você tem ali o plano de negócios que você faz justamente isso, né? Você, desde o início, o que eu preciso para abrir a minha empresa, sabe? Quais são os fornecedores? Tem tudo ali. As suas metas, o que eu quero, quanto eu quero faturar no primeiro ano, no segundo ano, o que eu preciso fazer para poder faturar. Não, é muito gratificante, e as pessoas não dão importância para isso. Isso, né? Botar isso no papel e seguir Não, aquilo isso ali, fica né? no papel, só que, como eu te falei, isso daí ele tem que ser revisado constantemente. Porque há mudanças. O plano de negócios, ele não é fixo. Você como um planejamento. Né? E como você falou, se você sair daqui agora, chegar ali embaixo e perguntar o que você quer para sua vida para daqui a 6 meses, a maioria das pessoas vai parar e não vai saber. Não vai mesmo. Sabe, não vai. Principalmente os jovens, gente. Sabe? E não sou jovem, não. É jovem, é tudo. Não, e é legal você traçar uma meta, né, e etapas, e aquilo você vê se cumprindo. Sim. Fala, não, cheguei até aqui, agora eu tô mais perto daqui. É muito gratificante, né? E nós temos que ter metas de curto, médio e longo prazo. Então, a maioria das pessoas, quando chega no dia 31, faz aquela listinha lá. Esse ano, sabe? Agora mesmo, nós estamos entrando no segundo semestre. Vê aí a maioria das pessoas que fizeram a listinha. Todo mundo já começa a empurrar pro ano que vem. Começa a empurrar